sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Louvado seja o nosso Deus, e nós louvamos ao Senhor por este sábado, dia 26 de março de 2022, e nós vamos celebrar, louvar ao Senhor, como já estamos fazendo, e continuar esse louvor com a leitura do capítulo de número 4, leitura do capítulo 4 deste precioso livro chamado Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo de número 4. Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz: para quem trabalho eu, se nego à minha alma os bens da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. Ainda que aquele saia do cárcere para reinar, ou nasça pobre no reino deste. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol, com o jovem sucessor que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava. Tampouco os que virão depois se hão de regozijar nele. Na verdade, que também isto é vaidade e correr atrás do vento. Aleluia. Bom, este capítulo 4 de Eclesiastes, ele está dentro de uma subdivisão deste livro, né? Composta por esses 2 capítulos. Capítulo 3 e o capítulo 4, esses 2 capítulos juntos formam um bloco único aí dentro deste livro do Eclesiastes, conforme os slides de congregações sábados anteriores.
O título que nós damos para esse bloco, formado aí por esses 2 capítulos de Eclesiastes 3 e 4, é a conclusão que o autor do livro, o rei Salomão, chegou ao investigar e ao buscar experimentar todas as coisas do mundo, todos os prazeres que os homens buscam no mundo, todas as alegrias que os homens buscam no mundo, toda a vã felicidade que os homens buscam no mundo. Ele chegou à conclusão de que tudo o que há no mundo e tudo que os homens no mundo fazem, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Esse é o título então do bloco que compõe esses 2 capítulos, capítulo 3 que nós lemos aqui no sábado passado e o capítulo 4 que acabamos de ler agora. Esse bloco aí desses 2 capítulos, ele está dividido da seguinte maneira: ele tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. A introdução são os primeiros 8 versículos do capítulo 3, cujo título é O Tempo. Nós, seres humanos, passamos a primeira etapa da nossa existência dentro de um curtíssimo período de tempo. Um tempo que em si ele é até um tempo grande, que vai desde o princípio da criação do mundo, Gênesis capítulo 1, onde esse tempo começou a ser contado em termos de dias, quando Deus começou a criação, foi criando. Então lá no livro de Gênesis capítulo 1 está escrito: e foi o primeiro dia, e foi o segundo dia, e foi o terceiro dia, e nós estamos agora já no 26º dia do mês de março de 2022, depois da primeira vinda de Cristo Jesus, muitos milênios depois de Gênesis 1, e o tempo continua acontecendo, e esse tempo vai ter o seu final. O ponto final desse tempo foi o que Jesus chamou de a consumação do século. Esse tempo não vai terminar em um dia, esse tempo vai terminar num processo que vai durar 1007 anos, começando com os 7 anos da grande tribulação e terminando com os 1000 anos do reino milenar de Cristo sobre a terra. Terminou o milênio, esse tempo que começou em Gênesis 1, esse tempo acaba. Todo esse período de tempo, ele está dentro de algo infinitamente maior, que se chama eternidade. O tempo está dentro da eternidade. O tempo é contido pela eternidade. A eternidade contém o tempo. O tempo teve princípio e terá fim. A eternidade não teve princípio, sempre existiu e não terá fim. A eternidade é a idade eterna, é a idade de Deus. Deus é eterno. O tempo está dentro da eternidade. Tem pessoas que gostam de falar assim: depois que nós morrermos, nós vamos para a eternidade. Não, nós já estamos na eternidade. Nós já fomos concebidos, gerados e nascidos dentro da eternidade, porque o tempo está dentro da eternidade. De todo esse período de tempo, Deus concede a cada pessoa, a cada ser humano, concede a mim, concede a cada um de vocês, o Senhor concede para cada um de nós um determinado períodozinho de tempo. Dentro de todo esse tempo, nós temos um períodozinho de tempo aí,
que mais ou menos vai até 70, 80 anos, como diz o Salmo 90, e a maior parte, o melhor desses anos é canseira e enfado, e nós passamos muito rapidamente. Vamos supor que alguém chegue a 100 anos de idade, um século, raras pessoas passam disso, né? Mas é com enfermidades, é com problemas já no corpo, ou problemas na mente e assim por diante. Um século de vida nessa terra aqui não é nada, é uma faísca de nada, é uma centelha de nada em comparação com a eternidade. O tempinho que nós passamos aqui na terra é um período muito rápido, muito curto, muito pequeno, e o que a palavra de Deus nos orienta como filhos de Deus a fazer é pedir a Deus sabedoria para gastar esses poucos anos de vida que nós temos nessa terra com a sabedoria de Deus. Por isso que esse livro Eclesiastes é um dos livros da sabedoria de Deus. Bom, o desenvolvimento desse texto entre o capítulo 3 e o capítulo 4, eu dei o título de Três Visões. Três visões, porque em 3 parágrafos diferentes, Salomão diz o que ele viu. O que ele viu nas coisas que ele experimentou e nas pessoas no mundo, enquanto ele buscava toda essa experiência para poder deixar por escrito aqui neste livro. O que Salomão viu experimentando o mundo, experimentando as coisas do mundo? Ele viu muitas coisas, mas nesses 2 capítulos aqui, ele descreve 3 delas. Então eu chamei de 3 visões. Daqui a pouco nós vamos ver quais são elas. E a conclusão são os 2 últimos versículos que nós lemos hoje aqui do capítulo 4, tá? Onde ele se refere a todos os viventes. Seria uma 4ª visão, onde ele diz aí, ó, versículos 15 e 16 que nós lemos: vi todos os viventes. Por isso eu dei o título ali de todos os viventes. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol, com o jovem sucessor que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava. Tampouco os que virão depois se hão de regozijar nele. Na verdade que também isto é vaidade e correr atrás do vento. Ou seja, uma das coisas que também é vaidade nesse mundo são os poderes políticos, governamentais. Isso é vaidade, correr atrás do vento. Achar que a solução para as pessoas está na política, está nos governantes. Achar que esse ano é um ano de eleição no Brasil, achar que o povo é quem escolhe, que o voto é importante. É nada, irmãos, isso é ilusão total, tá? Tudo é vaidade e correr atrás do vento. O que é importante para nós nessa terra é obedecer a Deus aqui na sua palavra. Aleluia. Muito bem, vamos ver então esse desenvolvimento aí, desse bloco que formado pelos capítulos 3 e 4. O desenvolvimento então vai do capítulo 3, versículo 9, até o capítulo 4, versículo 14. E o título é Três Visões. Quais são essas 3 visões? É como está dividido aí esse texto. Esse texto é dividido assim: no capítulo 3, do versículo 9 até o versículo 15, uma das visões, a primeira visão, a primeira coisa que Salomão viu, enxergou no mundo,
foi a vaidade do trabalho. O trabalho que é tão necessário, mas que é também vaidade. É preciso trabalhar? Sim. É necessário trabalhar? Sim. Mas todo trabalho humano na terra também é vaidade. O homem trabalha para comer, mas ele sempre vai ter fome de novo. O homem trabalha para beber, mas sempre vai ter sede de novo. O homem trabalha para se vestir, mas as vestes apodrecem, se envelhecem, ele tem que comprar sempre outras. O homem vive nessa vida tentando sustentar coisas passageiras, sustentar esse pó que é ele mesmo, e como dá trabalho sustentar esse pó que é o próprio homem. Como dá trabalho, como dá suor no rosto, tem que trabalhar e nem sempre se ganha justamente pelo trabalho que se realiza, ou nem sempre o que se ganha dá para comprar tudo o que precisa, tem que economizar, tem que fazer escolhas, tem que deixar de comprar uma coisa para poder ter outra e assim por diante. Ou seja, a primeira coisa que Salomão viu aí nesse bloco foi a vaidade do trabalho humano. É só canseira nessa terra. Segunda coisa que ele viu, terminando o capítulo 3 que nós lemos na semana passada, do versículo 16 até o versículo 22, ele viu que a maldade humana impera no meio da humanidade. A maldade humana impera, os homens são maus. Os homens são maus e agem conforme a sua maldade. E sobre maldade e bondade, tá? Jesus esclareceu muito bem nos evangelhos. Jesus esclareceu que nenhum homem é bom. Ninguém é bom, a não ser um só, que é Deus. Isso é palavra de Jesus. Só Deus é bom. Todos os homens são maus, inclusive pais de família que dão boas coisas aos seus filhos. Jesus fala assim: ó, vós que sois maus, sabeis dar boas coisas, boas dádivas aos vossos filhos. Não é porque os pais dão boas coisas para os filhos que eles são pessoas boas. O único bom é Deus. O pecado fez de toda a humanidade uma humanidade má. A maldade reina nos homens, mesmo quando aparentemente fazem alguma coisa boa, ainda por trás disso tem maldade. Ainda por trás disso tem maldade. E a única forma, não a outra, a única forma de um ser humano deixar de ser mau e se tornar bom é por meio da obra da salvação em Cristo Jesus, que inclui o processo vitalício da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E nesse processo de santificação, o Espírito Santo produz em nós o seu fruto, que está descrito em Gálatas 5, 22 e 23. Fruto composto por 9 características importantes, e uma delas é a bondade. A bondade de Deus. Transformados de maus em bons, mediante a produção do fruto do Espírito, é a única forma de um ser humano deixar de ser mau. Mas ainda no processo de santificação, nós todos temos maldade dentro de nós. Maldade que vai nos acompanhar até a morte. Por isso que até a morte nós temos que perseverar na nossa luta contra o pecado, como está escrito em Hebreus 12, 4. Na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido
até ao sangue, até a morte. Aquele que morrer perseverando na sua santificação, aí Deus, que começou nele essa boa obra, vai completá-la. Vai completá-la para que a alma dessa pessoa, então, já entre no paraíso, esperando a volta de Jesus, já sem nenhuma maldade, revestida de toda a bondade de Deus. Fora essas pessoas, todas as outras têm uma maldade que as acompanhará por toda a eternidade no lugar de eterna e justa condenação, o lago de fogo e de enxofre. Não ande por aí dizendo ou convencendo a si mesmo que você é bom, porque você não é bom. Você é mau. Você é má. Não fique se achando bonzinho, não. Você é mau. Eu também. Nós temos maldade dentro de nós. A única maneira de transformarmos essa realidade, essa maldade em bondade, é na obra da santificação que o Espírito de Deus opera dentro de nós. Por isso a maldade foi uma das visões que Salomão teve ao observar a conduta e a vida humana na terra, a maldade humana. E fruto do pecado, fruto dessa maldade humana, a terceira visão que ele teve está aqui nos primeiros 14 versículos que nós lemos hoje no capítulo 4, nos primeiros 14 versículos do capítulo 4, as opressões. Porque o mundo em que nós vivemos é um mundo cheio de opressões. Nós vivemos oprimidos aqui nessa terra. Nessa terra aqui, essa terra aqui não é um lugar de felicidade. Não é um lugar de liberdade. Não é um lugar de amor. É um lugar de opressão. Nós vivemos na terra, a terra é um lugar de opressão. Por isso que Davi chamou essa terra e toda a conduta que nós fazemos nessa terra de vale da sombra da morte. No Salmo 23, quando ele disse: ainda que eu ande ou atravesse o vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Davi chamou isso aqui de o vale da sombra da morte. Ele chamou a vida humana nessa terra, a forma como os seres humanos vivem nessa terra, aqui não é um vale de felicidade, tá? Não é um vale paradisíaco, não. É um vale da sombra da morte. Não por causa dos lugares, das paisagens, das montanhas, dos rios, dos mares, tudo isso é lindo, por causa dos seres humanos e do estilo de vida que os seres humanos vivem na terra. A humanidade faz da terra um lugar de opressões, um lugar oprimido, um lugar terrível. Opressão é uma das ações de Satanás sobre toda a humanidade. Sobre toda a humanidade. São 3 vezes são, tá? Opressão, obsessão e possessão. São 3 formas de Satanás dominar sobre a humanidade. Por isso está escrito em 1 João 5,19, que o mundo inteiro jaz no maligno. O maligno, o diabo, com os demônios, aproveitando-se da condição pecadora dos homens, eles trabalham na terra para
criar um clima de opressão, obsessão e possessão. Então tem pessoas oprimidas por Satanás, tem pessoas obcecadas pelo pecado, porque Satanás opera nelas essa obsessão, e tem pessoas então que sofrem a possessão diabólica, a possessão demoníaca. São os três são que o diabo usa para transformar a vida da humanidade na terra num vale da sombra da morte: opressão, obsessão e possessão. O diabo domina sobre as pessoas de tal maneira que Jesus deu a ele, foi Jesus quem deu ao diabo o título de o príncipe deste mundo. Jesus não deu esse título para si mesmo, nem o Pai deu esse título para Jesus. Jesus não tem o título de príncipe desse mundo. Jesus tem o título na Bíblia de príncipe da paz. Mas o príncipe desse mundo é o diabo, que trabalha para encher o mundo, para dominar sobre a humanidade com opressão, obsessão e possessão. É no meio desse mundo que nós caminhamos. Outra visão, além dessa do rei Davi, né, que aqui é o vale da sombra da morte, é a peregrinação do povo de Israel. Depois que saíram do Egito, peregrinaram por 40 anos no deserto, até chegar à terra prometida, a terra de Canaã. Uma das representações dessa história bíblica, essa história maravilhosa, né, do êxodo do povo hebreu do Egito até chegar à terra de Canaã, que Deus havia prometido aos seus patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Uma das interpretações, um dos significados é esse: Canaã representaria o céu, e a jornada para chegarmos lá, para o povo de Deus chegar lá, é no deserto. A terra, a vida aqui na terra é um deserto. Deserto por quê? Porque o deserto é um lugar árido. E o mundo de opressões, de obsessões, de possessões, a humanidade oprimida, a humanidade obcecada pelo pecado, a humanidade possessa pelo diabo, como posse de Satanás, cria um ambiente tal que é um ambiente espiritualmente árido, seco, sem Deus, um povo sem Deus, um mundo sem Deus. Deus está aí, dando a todos vida, respiração, movimento, existência, mas eles não querem Deus, não querem saber de Deus, ignoram a Deus. E os que não ignoram a Deus interpretam Deus de maneira errada. O verdadeiro Deus, a verdadeira palavra é propositalmente ignorada no mundo. Deus é ignorado no mundo, e a verdadeira palavra de Deus também é ignorada no mundo. O mundo é um deserto, espiritualmente árido, seco. E nós, os 40 anos que o povo andou atravessando esse deserto, representa o tempo da nossa conversão. A saída do Egito representa a conversão, e o tempo da nossa santificação no deserto. A santificação acontece no meio desse deserto. Salomão enxergou isso e deu a isso o nome de opressões. Por isso que ele começa já aí o capítulo 4 dizendo: vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol.
Nós vivemos em um mundo oprimido, um mundo opressor, um mundo difícil. E quando Salomão enxergou isso, ele disse assim: olha, felizes aqueles que já morreram, que não estão mais aqui. E mais felizes do que esses são aqueles que não nasceram ainda, não viram nada disso, não experimentaram nada disso, porque quem está aqui na terra está debaixo de opressões o tempo todo. E não é porque somos filhos de Deus que estamos livres das opressões, não. Nós estamos sim livres da opressão de Satanás, da obsessão de Satanás, da possessão de Satanás, porque o Espírito que habita em nós é o Espírito Santo de Deus e é maior do que ele. Mas mesmo assim, estando aqui no mundo, Jesus declarou: no mundo passais por aflições. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo passais por aflições, porque no mundo nós experimentamos, além de opressões naturais, opressão do trabalho, de ter que trabalhar, de suar para colocar o pão de cada dia na mesa e assim por diante. Além dessas opressões naturais que todo ser humano tem, nós ainda temos um tipo de opressão que os outros seres humanos não têm. Os outros seres humanos que não são de Deus, que não têm Deus, eles não têm um tipo de opressão que nós temos. A opressão que vem do ódio espiritual que existe no mundo contra o nosso Deus, contra Jesus, contra a sua palavra, contra o seu evangelho, contra a verdade. Como Davi descreveu muito bem no Salmo de número 2, por que se levantam as nações, os povos, os príncipes, os reis da terra, contra o Senhor e contra o seu ungido? E como não podem atingir a Deus, porque Deus é inatingível, Deus é intocável, intangível. Então esse ódio vem sobre os verdadeiros filhos de Deus. E essa é a razão pela qual verdadeiros filhos e verdadeiras filhas de Deus, em toda a história da humanidade, morreram, foram mártires na terra, foram odiados, foram perseguidos, foram chicoteados, foram apedrejados, foram mortos, porque o mundo que odeia o nosso Deus, o mundo nos odeia, o mundo não nos ama, o mundo nos odeia. É um mundo opressor no meio do qual nós vivemos, e nós ainda somos ordenados a não pagar o ódio na mesma moeda, a não pagar ódio com ódio, a não pagar o mal com o mal. Nós somos orientados na palavra a pagar o mal com o bem, amando até aqueles que nos odeiam, orando por eles, abençoando-os e não amaldiçoando ninguém, porque nós fomos poderosamente abençoados pelo nosso Deus com a obra da salvação em Cristo Jesus. Mas vivemos em um mundo repleto de opressões. É lógico que em meio a essas opressões nós contamos com todo o cuidado, proteção e amor do nosso Deus. Por isso o livro dos Salmos diz, que Ele é socorro bem presente nas tribulações. Em meio às tribulações, em meio às aflições, em meio às opressões que nós sofremos no mundo, o Senhor é socorro bem presente.
Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Paulo escreveu em 2 Coríntios, no capítulo 1, como aquele capítulo 1 de 2 Coríntios é importante, sobre as consolações de Deus, onde ele fala que Deus é o Deus de todas as consolações e que nos consola em meio a todas as nossas aflições, em meio a todas as nossas tribulações. Nós temos o Consolador dentro de nós. E Davi já disse isso também, né? No mesmo salmo em que ele disse do vale da sombra da morte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, por uma razão, porque tu estás comigo. O Senhor estava com o povo de Israel enquanto andava pelo deserto, protegendo-os do sol durante o dia com uma nuvem que se transformava numa coluna de fogo durante a noite para iluminá-los e aquecê-los, fazendo brotar água da rocha para eles beberem, e também os seus animais, fazendo chover pão todos os dias do céu, o maná, fazendo inclusive chover codornizes para que comessem carne, não deixando nada lhes faltar. E naquele período nem as suas vestes se desgastaram, nem as sandálias dos pés se desgastaram. Não precisaram nem de dentista, porque os seus dentes não se embotaram. Não tiveram uma cárie sequer no deserto. Mas mesmo assim, muitos deles foram reprovados, porque em seus corações eles achavam melhor quando estavam no Egito. Se voltaram, olharam para trás, e quem olha para trás não é digno do reino dos céus, Jesus declarou. O Senhor está conosco. Então, em meio a todas as opressões que vivemos no mundo, nós temos o cuidado do Senhor. E além do cuidado plenamente espiritual que o Senhor veio nos trazer, com o nome de vida com abundância, João 10:10, Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Mesmo em meio a esse mundo de trevas, a esse vale da sombra da morte em que nós vivemos, esse deserto árido em que nós vivemos, nós temos a fonte de água da vida dentro de nós, temos Cristo dentro de nós, temos espiritualmente tudo o que necessitamos. Mas além de espiritualmente, o Senhor também nos dá outros elementos que fazem parte da sua providência para as nossas vidas. E a gente tem que sempre reconhecer o que Deus nos dá em todos os sentidos. E um dos elementos que Deus deixou e que nós vamos trabalhar aqui dentro desse capítulo 4 hoje, foi o casamento. Por isso, um versículo que nós escolhemos aqui do capítulo 4 de Eclesiastes, muito usado para falar sobre o casamento, é o Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, onde está escrito: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Vamos repetir? Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Eu sublinhei ali dois. Dois, é melhor serem dois do que um sozinho. Depois que Deus, lá em Gênesis 1, viu que tudo que ele tinha criado era bom, e depois no final da criação ele viu que tudo que ele tinha criado era muito bom, aí no capítulo 2 ele viu uma coisa que não era boa. A primeira coisa que Deus viu que não era boa, ele disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus instituindo o casamento.
Aqui no Eclesiastes eu citei só o versículo 9 ali no slide, né? Mas você tem todo o contexto aqui que vem também, continuando aqui no versículo 10 para frente, ó. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Então, o contexto aqui, muito usado também sobre o casamento, sobre o matrimônio, vai do versículo 9 aí até o versículo 12, ok? Do versículo 9 até o versículo 12, e justamente no versículo 12 fala sobre o cordão de 3 dobras. Do 9 para frente vem falando de 2, mas chega no versículo 12 fala de 3 dobras, porque no casamento, o casamento é a união de 2, não por eles mesmos, mas a união do marido e da mulher pelo Senhor. Os 2 com o Senhor formam o cordão de 3 dobras. É melhor serem 2 do que 1. O casamento instituído por Deus é um dos elementos de ajuda que Deus nos dá para enfrentarmos as opressões do mundo. É mais fácil enfrentar as opressões do mundo em um bom casamento do que sozinhos. Mas nós temos que falar sobre os 2 lados dessa moeda, tá? Porque o bom casamento, ele é exclusivo. O bom casamento é aquele no qual o homem e a sua esposa, os 2 são filhos de Deus. Os 2 têm a plenitude do Espírito Santo. Os 2 se santificam juntos. Os 2 caminham juntos. É desse tipo de casamento que o texto está falando, porque são 2 aí que se ajudam. Não é um querendo andar e o outro puxando ele para trás. Não é um querendo andar e o outro tentando desviar ele para a direita ou para a esquerda. Porque quando é assim, aí o casamento se torna apenas mais uma opressão difícil de se segurar nessa vida. Por isso que de vez em quando eu falo de casamento, eu falo assim, olha, casamento é uma coisa muito radical, porque ou é céu ou é inferno, não há meio termo. Ah não, meu casamento é assim, meio céu, meio inferno. Não existe esse casamento meio céu, meio inferno. Ou ele é céu, ou o casamento é uma bênção, ou ele é inferno. Esse casamento é uma maldição na vida que só veio atrapalhar. E daí vem aquele ditado sábio, popular, não é bíblico, mas é popular. Não é uma palavra popular quando diz, né? É melhor sozinho do que mal acompanhado. É melhor estar só do que mal acompanhado. E é por essa razão que a palavra de Deus corrobora essa ideia para os filhos de Deus com a doutrina do jugo desigual. Que não pode haver união, comunhão, em nada e muito menos no relacionamento humano mais íntimo, que é o relacionamento conjugal. Não pode haver lugar para jugo desigual. Porque no jugo desigual, um sendo luz e outro sendo trevas, não há casamento
entre luz e trevas. Não há comunhão entre luz e trevas. Não há união entre luz e trevas. E para ser bem claro, Paulo escreveu ali, né? Quando ele falou sobre isso lá em Coríntios, ele disse: não há comunhão, não pode haver comunhão entre Cristo e Satanás. Que comunhão pode existir? Não há entre luz e trevas. Então, quando aqui fala que é melhor serem dois, é melhor serem dois que estão na luz. É melhor serem dois que invocam o Senhor. É melhor serem dois que buscam o Senhor juntos. É melhor serem dois que têm o seu prazer na palavra de Deus e nela meditam de dia e de noite. É melhor serem dois que se santificam juntos. Aí esse casamento vale a pena. Esse casamento terá problemas. Não pensa que existe casamento sem problemas, que não existe. Todo casamento tem problemas. Todo casamento tem adaptações. Todo casamento tem que haver perdão. Todo casamento tem ofensa e tem que ter perdão. Um homem e uma mulher verdadeiramente espirituais, mesmo sendo de Deus, ainda machucam um ao outro. E tem que ter o perdão. E tem que ter o pedido de perdão. Quem feriu tem que aprender a pedir perdão. Quem foi ferido tem que aprender a perdoar. Isso existe no casamento. No casamento santo. Não pense que o casamento de duas pessoas, um homem e uma mulher verdadeiramente espirituais, né, é um céu, porque não vai ter desentendimentos entre eles. Não, isso é mentira, vai ter sim. Mas justamente porque os dois são de Deus, porque os dois são espirituais, é que eles têm condições de se ajustar nessa caminhada. Tem condições de se corrigirem nessa caminhada. Tem condições de se entenderem nessa caminhada e fazer com que esse casamento seja realmente tudo o que está escrito aqui do versículo 9 até o versículo 12, seja um casamento que traga elementos positivos na nossa caminhada difícil aqui nessa terra, para enfrentarmos o mundo de opressões no meio do qual nós vivemos. Agora, um mau casamento, além de ter opressões no mundo, vai ter opressões mais difíceis ainda dentro da própria casa. Isso é terrível. Isso é terrível. E essa foi uma das razões pelas quais Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 7, olha, é melhor o homem ficar sozinho, não casar com ninguém, servir só ao Senhor. É melhor a virgem ficar sozinha, não casar com ninguém, servir somente ao Senhor. Vai estar melhor. Porque achar a outra pessoa para que os dois formem com o Senhor um cordão de 3 dobras é um tremendo de um desafio, ainda mais no tempo em que nós vivemos. Ainda mais no tempo em que nós vivemos. No qual, então, a maioria dos casamentos que acontecem, isso eu digo entre crentes, nem quero nem falar no mundo, porque o mundo já destruiu todos os fundamentos acerca de casamento, mas entre aqueles que verdadeiramente estão ligados ao conceito bíblico de casamento, de matrimônio, tá? Que entre esses, pelo menos há uma consolação para enfrentar as opressões desse mundo. Quem participa de um casamento como esse, não tem lugar para ele melhor na terra do que a sua casa. Porque a opressão fica lá fora, e dentro de casa a gente tem paz. A gente tem paz.
Quem não tem um casamento abençoado, vive querendo sair de casa. Homem que não tem um casamento abençoado, ele prefere as amizades do mundo do que a amizade com a sua esposa. Ele sai do trabalho e vai para a sinuca, vai para o bar, vai para o jogo de futebol, vai para qualquer outro lugar, para demorar para chegar em casa, porque ele não gosta de ficar em casa. Não gosta de ficar em casa, porque a mulher dele, para ele, não é a melhor amiga dele. Os melhores amigos estão com ele lá na sinuca, estão lá com ele lá no jogo, estão com ele lá na cerveja. Amados, no casamento verdadeiramente espiritual, o melhor amigo abaixo de Jesus, abaixo de Deus, o melhor amigo é o seu cônjuge, é o seu marido ou a sua esposa. Abaixo de Deus, do Pai, de Jesus e do Espírito Santo, minha melhor amiga é a minha esposa. E eu o melhor amigo dela. Não tem nenhuma amizade no mundo, nem entre parentes de ambas as famílias, que possa intervir no meio de nós dois, porque no meio de nós dois só tem a terceira dobra, que é Jesus. E o cordão de 3 dobras ninguém pode romper. Esse tipo de casamento é um casamento que alimenta a nossa vida espiritual, que sustenta a nossa vida espiritual e que nos fortalece para enfrentar qualquer das opressões que haja no mundo. Nós ficamos mais fortes do que as opressões. As opressões não ficam mais fortes do que nós ficamos mais fortes do que as opressões, porque o Senhor é a nossa força. Porque o Senhor é a nossa força. Então, o casamento com Deus é maravilhoso. Tira Deus dessa equação, é um inferno. É imprestável. É onde alguém poderia dizer: olha, era melhor eu não ter casado. Casamento só é bom se o Senhor está no meio, unindo os dois. E isso não é o que acontece com a maioria, e não só no mundo, mas também no contexto de igrejas, onde as pessoas têm uma preguiça, um pecado chamado preguiça. Preguiça é pecado, viu? Quem não sabe disso, fique sabendo. Preguiça é pecado. As pessoas têm preguiça de se prepararem para as coisas e têm preguiça de se preparar para um casamento. Elas não se preparam. Elas vão para o casamento assim por vaidade ou por liberação sexual, falando claramente. Porque lá pode ter sexo e está tranquilo, não é pecado. Então, elas vão para o casamento atrás de vaidades, sem nenhuma preparação consciente, racional e principalmente espiritual para essa tremenda instituição divina que se chama matrimônio, que se chama casamento. Esse tipo de casamento, é desse tipo de casamento que nós podemos citar este versículo: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.